aqui já conhece, mas para quem não conhece, vale fazer a distinção. O nosso querido amigo Márcio está bem, acho que a maioria dos amigos já sabem, mas os que não sabem ainda, o Márcio deu um susto na gente no sábado. Ele teve um probleminha de coração e aí precisou ser internado, precisou ir para a UTI e se encontra hospitalizado. Mas ele está bem, asseguro que ele está bem. Ele manda um beijão para todo mundo, ele manda um abraço para todo mundo, naquela alegria dele sincera, naquela força dele que é muito sincera, muito honesto, na amizade, no carinho de todo mundo. E aí ele mandou um beijo para todo mundo, tá? Ele mandou um beijo, um abraço para todos os amigos, para todo mundo que do Edifio, ele tá com saudade de todo mundo, para todo mundo do Manuel Quintão, para todo mundo da Cruzada dos Militares. Ele mandou um abraço e um beijo verdadeiro para ele. Ele tá bem e, se Deus permitir e ele quer, quarta-feira Márcio vai estar aqui na alegria dele, nos segredinhos dele. Fernandinho estava pegando no meu pé ali agora, enquanto a gente conversava. Fernandinho dizia assim: Vando, tem que contar um segredinho. Eu digo: eu não sou bom com segredo, quem é bom com segredo é Márcio, Fernandinho. Mas aí no final a gente vai tentar contar um segredinho, falar um segredinho, para que a gente possa conversar. Então, Márcio está bem, mandou um beijo para todo mundo, tá? E aí, vale lembrar, Clarice Lispector, ela diz que a amizade é matéria de salvação. Fiquei muito feliz, estive com o Márcio esses dias todos, e aí fiquei muito feliz por ver, eu já sabia, mas é sempre bom lembrar a quantidade de amigos que o Márcio tem. Então eu também agradeço, junto por minha família, o carinho e o amor de todo mundo por ele, tá? Uma vez, Hemingway, um autor americano, ele disse uma coisa belíssima, falando sobre uma guerra, e aí ele diz que alguém perguntou assim: quem está nas trincheiras ao teu lado? E aí a pessoa do outro lado disse assim: o que importa? E a pessoa disse assim: mais do que a própria guerra. Então, mais do que a guerra, vale quem está ao nosso lado. Então, obrigado aos nossos amigos. Vamos ler uma mensagem inicial para que a gente possa começar o nosso evangelho. Fernandinho, tu pode vir aqui, por favor, que eu acho que o Facebook deu algum problema. A mensagem inicial é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel, que a gente sempre usa a referência de Chico Xavier e Emmanuel, né, para fazer a nossa conversação e para fazer o nosso momento de evangelho. E a mensagem, ela vinha calhar com o momento atual da gente enquanto grupo maior. Agora a gente vai falar do grupo maior, a gente vai falar de um estado, a gente vai falar de uma nação, a gente vai falar de um mundo que passa por uma agitação, que passa por momentos de tristeza, por momentos dolorosos, em que a gente é chamado a pensar o mundo, que a gente é chamado para pensar a nossa saúde, a gente é chamado a pensar a nossa vida e as nossas questões de uma maneira geral. Eu vou pedir só um segundinho para Nadinho ajeitar o Facebook aqui. Você vai ter que desligar. Recarregando mais um. Desculpa. Bom, eu acho que o Facebook vai falhar com a gente. Vamos seguir pelo Instagram, então. Então a mensagem vem a calhar com o momento da gente de Covid, do corona, que tem atingido tanta gente passando por momentos complicados, por momentos sensíveis, com pessoas doentes, perdendo, entre aspas, pessoas pela morte, pessoas sendo internadas, pessoas que estão sendo afetadas emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Então, eu peço que a gente possa concentrar fortemente na mensagem que vai ser lida agora, que ela possa tocar o nosso coração e que ela possa, a partir de nós, chegar a outras pessoas, que a gente possa levar essa mensagem a outras pessoas. Essa é uma mensagem belíssima de Emmanuel. Então, que a gente possa sossegar a nossa alma agora, que a gente possa fazer o silêncio interior, que às vezes é tão difícil para a gente. Que a gente possa fazer o silêncio interior dentro da nossa alma e que a gente possa acompanhar as palavras
de Emmanuel agora, com o ouvido, mas sobretudo com a voz, com a parte interna do nosso coração. A mensagem chama Acalma-te. Então diz Emmanuel às nossas almas: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados e os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não esqueças a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. A mensagem é Acalma-te de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Então, uma mensagem belíssima para a gente iniciar essa reflexão na noite de hoje. Continuo pedindo que a gente possa silenciar nossa alma, esquecer um pouquinho, por alguns instantes, a preocupação com o trabalho, financeira, que está devendo isso, que está pagando aquilo, o problema do carro, a comida que está no fogão, que a gente possa esquecer o jogo daqui a pouco e que a gente possa sentir a presença do nosso amigo Jesus ao nosso lado, que a gente possa sentir a presença dos amigos espirituais ou dos nossos anjos de guarda, como a gente quiser chamar, que a gente possa sentir no invisível, nos acalmando, nos tranquilizando, diante de todas as situações que temos passado, cada um com a sua luta, cada amigo e cada amiga com sua luta. Fiz referência a Márcio, porque Márcio é o nosso amigo de todas as quartas-feiras, mas cada um de nós aqui presente, desse lado de cá, desse lado daí, tem passado por suas lutas, por suas dores, por seus problemas de coração, pulmão, emocional, psicológico. Nessa hora em que a gente se junta para fazer o Evangelho, para lembrar de Jesus, para pedir a ajuda de Jesus, a gente possa estar acariciando a nossa alma, para que a gente possa lembrar daqueles a quem amamos, daqueles a quem gostamos, dos sorrisos e dos abraços que gostamos de lembrar e estamos com tanta saudade nessa pandemia. Mas que a gente também possa ter a grandeza e humildade de lembrar daqueles que a gente feriu, daqueles que a gente não gosta, daqueles que a gente odeia, daqueles que a gente deseja mal, daqueles que ferem, machucam, estupram, cometem crimes, são doentes, filhos de Deus. Que a gente possa agora, juntos, rogar a Jesus, o nosso Mestre,
o nosso amigo de amor e bondade, de companhia e cuidados, que carregue as nossas almas, que tranquilize os nossos espíritos, que nos dê aquilo que nos falta na parte íntima, no nosso coração, que é o sossego espiritual, que é a tranquilidade do pensamento, que é o preenchimento da nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a estourar a potência que existe em nós, na busca por felicidade e equilíbrio. Protege as nossas feridas, Senhor. Nos dá força para socorrer aqueles que estão mais machucados, daqueles que estão mais feridos e daqueles que são mais necessitados. Fica conosco, Senhor, em cada momento, em todo momento, porque a nossa vida e o nosso caminho será mais forte e sustentado se assim estiveres conosco, mas sobretudo se nós estivermos contigo. Se conosco, Senhor. Que a gente possa então agora fazer a leitura da mensagem da noite de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é o livro que a gente serve de referência. Wando, é o melhor livro? Não, não é o melhor livro, é um livro que traz a mensagem de Jesus, podia ser a Bíblia, podia ser o Velho Testamento, o Novo Testamento. O que vale para a gente no final das contas é que a mensagem seja positiva, que a mensagem seja de esperança, e que a mensagem seja de amor. O que a gente precisa fundamentalmente é isso. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, protestante, judeu, budista, pode ser ateu, inclusive, pode ser alguém que está vendo só por curiosidade. A ideia é que a gente possa encontrar um sentido na nossa existência, que a gente possa encontrar objetivos na nossa existência, para que a gente comece a conectar ou a reconectar a nossa vida com a existência. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos ensinamentos de Jesus, ele nos dá esse caminho, ele nos dá essa diretriz. Se a gente está muito vazio, se a gente está muito inquieto, se a gente está muito barulhento por dentro, vamos tentar reconectar com Jesus, vamos tentar reconectar com o mundo, com o espiritual, com o transcendente, para que a gente possa aquietar o desassossego na nossa alma. A mensagem está no capítulo 9, para quem quiser acompanhar, o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Dependendo da tradução de quem estiver acompanhando, ao invés de brando, vai encontrar mansos e pacíficos, ou vai encontrar doces e pacíficos. Vai depender de como o tradutor vai colocar essa questão, mas quando se fala de brando, manso e doçura, está se falando sempre da mesma característica da alma. E o item que tem a ver com a mensagem inicial de Emmanuel, o item é a paciência. Capítulo 9, o item é a paciência. O item 7 é a paciência. Os Espíritos colocam sobre a paciência. Então, o Espírito amigo que narra a mensagem, ele vai dizer o seguinte sobre a paciência. E a primeira frase, ela já vale uma noite inteira de conversa, né? Diz o Espírito: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ah, Wando, mas é muito difícil entender que a dor é uma bênção. É muito difícil. Tudo é uma conquista, tudo é um caminho. A gente não está dizendo que a partir de agora a gente vai agradecer a dor. Não, não precisa agradecer a dor agora, nem daqui a um ano. Mas a gente pode começar a não se revoltar com a dor. A gente pode começar a não se rebelar com a dor. A gente pode começar a ter um entendimento maior da dor e do sofrimento, e não olhando para Deus e dizendo ou acusando que Deus não abandonou. A gente lembra que as coisas e que tudo é um processo, né? Pede paciência, de fato. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. Ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. O pedido aqui é: tem entendimento. Tende entendimento com tudo na vida. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas existe uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A gente, quando faz o evangelho aqui em casa, a gente brinca muito sobre essa mensagem. Ela é uma mensagem que cai muito, que se repete muito, vai saber por quê, né? Porque a gente precisa aprender a ser paciente. E aí essa parte a gente sempre brinca, né? O evangelho permite a brincadeira, a boa brincadeira, aliás, pode estar presente em tudo. Mas há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Alguém vai dizer assim, sim, Wander, eu não entendi. Aí eu vou tentar traduzir da minha maneira o que é que o Espírito está dizendo, tá? Tradução livre de Wander. Sabe aquela pessoa complicada, difícil, dura, feito uma porta, que está na tua vida? Sabe aquela pessoa ciumenta, possessiva, manipuladora, cri-cri, que fala mal, que diz que tudo está ruim, tararei, azeda. Essa pessoa está na tua vida, essa pessoa está na minha vida para ensinar a gente. E aí Deus é tão bondoso com a gente que Deus dá tá super em moda, né, o personal trainer para a gente. Essa pessoa que mais incomoda a gente dentro de casa, ou no trabalho, ou na família, essa pessoa é quem mais precisa da nossa paciência. Wando, que é isso? Não sou eu que estou dizendo isso, são os Espíritos que estão dizendo isso, hein? Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu não estou dizendo aqui que é simples, eu não estou dizendo aqui que a gente vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, porque não vai. Porque a gente tem o nosso limite, a gente tem a nossa capacidade limitada ainda de expandir o nosso perdão, de expandir a nossa compreensão, de expandir o nosso entendimento. É por isso que a gente consegue fazer 5 vezes certo e na 6ª a gente tropeça. É por isso que a gente faz 4 vezes certo e na 7ª a gente tropeça. Porque a gente tem uma capacidade. É por isso que a gente não tem que se culpar quando erra. Porque a gente vai tentando, a gente acerta, e a gente tem que ter o entendimento quando a gente erra. Não é sempre que a gente vai conseguir acertar. O que a gente não pode fazer é deixar de tentar. O que a gente não pode deixar de fazer é exercitar o perdão, exercitar a paciência, exercitar a compreensão. Porque no final das contas, se a gente for usar matemática na vida, a compreensão que as pessoas pedem da gente é a compreensão que a gente precisa das pessoas. O respeito que a gente dá às pessoas é o respeito que a gente precisa dar às pessoas. Wando, isso é o quê? Isso é ética na vida. Se a gente não quiser falar de princípio espiritual, de princípio cristão, se a gente não quiser falar nada disso, a gente fala de ética na vida. A gente precisa dar para receber. Não diz assim a oração de Francisco de Assis, né? Às vezes a gente se complica porque a gente quer receber para depois dar. Quando na verdade a vida vai mostrar a gente, a partir do dia a dia e a partir da existência, que aquilo que a gente quiser a gente precisa dar. Que o alimento que a gente quer colher, a gente precisa regar, a gente precisa esperar, a gente precisa ter paciência, a gente precisa dar tempo àquele fruto. Ora, a natureza é sempre o nosso referencial para tudo. O tempo da natureza é sempre o nosso referencial para todas as coisas. Não há nada imperfeito na natureza. Se a gente for pensar na profundidade do mar, se a gente for pensar na localização da Terra, se a gente for pensar em questões mais gigantes e mais imensas, está tudo no devido lugar, está tudo no devido centímetro. Por que a gente acha que a vida da gente está fora do lugar? Não está. Não está. E aí, esse é um exercício também nosso da gente com a gente, de nós para conosco. A gente precisa parar de brigar com a vida. A gente precisa tentar parar de achar que tudo que acontece na nossa vida é ruim, é punição. Porque se a gente fizer isso, a gente entra num ciclo vicioso e nada vai ser bom. E nada vai ser positivo e nada vai valer a pena. A gente vai estar só brigando por coisas materiais. A gente precisa construir uma dimensão espiritual. Dentro dessa dimensão espiritual, dessa perspectiva espiritual que a gente precisa construir, está o perdão e está a paciência. Então,
A gente precisa dar paciência aos outros, a gente precisa dar entendimento aos outros, a gente precisa dar ao outro a capacidade de errar. O que a gente tem de mais presente e pulsante na vida da gente é a capacidade de errar. Se a gente não der ao outro a capacidade de errar, a gente não vai estar, ninguém vai dar a gente a capacidade de errar, e quando a gente errar, a gente vai estar se culpando. Então a gente vai entrar naquele ciclo. As pessoas mais difíceis que estão junto de nós, e o quão difícil a gente se faz para as pessoas, é nesse momento que a gente precisa ser testado. É nesse momento que a gente precisa dizer assim, o que é que eu posso dar a mais? O que é que eu posso fazer a mais? A gente vai ao centro, a gente vai à igreja, a gente faz prece, a gente faz campanha do queiro, a gente faz um monte de coisa. Muito bacana. Isso é uma construção muito boa. Mas o nosso exercício, o nosso desafio é dentro de casa. O nosso grande desafio é dentro de casa, porque se eu estiver rejeitando, se eu estiver abandonando alguém que precisa de mim, eu estou repetindo uma lição talvez milenar. Então, a paciência, sobretudo, para quem está junto com a gente e gera esse desafio na nossa alma. É difícil, Wando, é muito difícil. Mas se os Espíritos colocam para nós, se Jesus colocou para nós, é porque também é muito possível. Continua o Espírito na sua compreensão infinita do que é a existência. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. A gente falava disso há pouco, né? A dimensão espiritual. A gente não precisa ter uma religião. Se a gente não quiser ter uma religião, a gente precisa ter uma dimensão espiritual. A gente precisa ter um contato, uma conversa e uma conexão com o invisível, com Deus, com o mar, com a natureza, com o sol. A gente pode chamar do que quiser, a gente pode se conectar com o que quiser, contanto que a gente consiga achar um motivo para essa conexão. Contanto que a gente consiga refazer as pazes e a vida deixe de ser pesada para ser mais leve. Então, construir essa dimensão espiritual é ir no dia a dia, é largar um pouquinho a culpa, é largar um pouquinho a punição, é ver onde é que a gente está excedendo, é ver onde é que a gente está faltando e a gente ir suprindo, a gente ir fazendo um processo de reconciliação com a vida para que a vida se torne mais gostosa, mais cheia de substância e que a gente possa ser feliz. Diferente do que a gente acredita, a gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para ter bem-estar. A gente vai ter sofrimento, a gente vai ter dor, mas a gente nasceu para ter bem-estar e para ter prazer. Coragem, amigos. E aí quando o Espírito usa essa palavra coragem, a gente pode entender essa palavra coragem como continuem, amigos. A gente pode fazer essa colocação, essa recolocação quando ele nos convida a ter coragem. Ele nos convida para que a gente possa continuar, para que a gente fique firme no nosso intento. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, ele deu essa mensagem no ano de 1862. Então, a paciência. E aí a gente já pensou, a gente tem um irmão Diego, o grande Diego, que quando eu comecei a ler essa mensagem, eu já quase eu quase escutei o pensamento dele daqui de cima. Mas Wando começou pela parte mais difícil, que a paciência de fato é uma coisa muito difícil. Que a gente ouve uma vez, tá bom. A segunda vez a gente diz, danou-se. A terceira vez a gente diz assim, tá surdo, porque falta o exercício da paciência. O Dr. Inácio Ferreira é um médico, ele era espírita aqui na Terra e no mundo espiritual ele se comunica através de Bacelli, através de Divaldo Pereira Franco. Ele diz que tem muita coisa difícil na vida, mas que a coisa mais difícil de todas é a paciência. É treinar a paciência, é treinar esse entendimento, é treinar essa expansão da alma para saber que às vezes o outro erra, não é porque o outro quer errar, é porque ele não sabe fazer melhor do que aquilo.
Se a gente consegue construir, expandir nesse sentido, a gente vai conseguir ficar melhor e vai conseguir viver melhor. Porque a gente vai ter mais amigos, a gente vai conseguir viver mais em paz com as pessoas. Se a gente briga muito, se a gente tem poucos amigos, é que na verdade a gente está sendo muito impaciente, a gente está sendo muito rígido, a gente está cobrando demais das pessoas e aí a gente vai ficando só. Quando a gente consegue ser mais expansivo, ter mais compreensão, ter mais flexibilidade, a gente vai ter mais amigos, a gente vai se sentindo mais protegido, a gente vai se sentindo mais povoado dentro do nosso peito. Então a lição aí é a lição da paciência. A gente faz agora alguns segundos ou alguns minutos e aí a gente volta novamente para aquele silêncio interno da gente, para aquele silêncio interior da gente. Nesse momento a gente vai dirigir o nosso pensamento, dirigir a nossa alma, para aqueles a quem amamos, para aqueles a quem a gente pede oração, para quem a gente pede ajuda, para aqueles que estão enfermos, doentes, que passam fome, para aqueles e sobretudo para aquelas que sofrem violência, para as mães que estão tristes em casa porque os filhos debandaram, para os pais que veem seus filhos na droga, para os filhos que veem seus pais adoecidos, para aqueles corações que foram tocados pela morte, que não se entregam ao desespero. A gente pede pelas almas que estão obsediadas, que estão depressivas, que estão em crise, que estão com fome espiritual, com fome emocional. Que a gente possa se conectar com Jesus agora, que a gente possa irradiar do nosso peito, porque o amor é forte, o amor é potente. Ele alcança os corações que forem lembrados com sinceridade aqui. Que esses corações, encarnados ou desencarnados, possam ser tocados por nosso amor, por nossa sinceridade, por nosso carinho. Leva Jesus agora cada sentimento, cada força portentosa do nosso amor àqueles a que lembramos. Acalenta o nosso coração, acalenta o coração de todos aqueles a quem vamos lembrando, a quem vamos passando por nossa cabeça. Vai dando um beijo na alma de cada pessoa, Senhor. Ao mesmo tempo, para aqueles que colocaram água para fluidificar, que a gente possa agora pedir a Jesus que fluidifique essa água e que essa água possa nos ajudar na nossa recuperação física e moral. Que a gente possa então agora fazer uma prece de encerramento da nossa quarta-feira de Evangelho, agradecendo a Deus, a sua presença, a Jesus e o seu infinito amor. Eu espero que todo mundo que tenha acompanhado esse Evangelho e a todos aqueles que foram lembrados por nós possam se encontrar agora mais em paz e com tranquilidade. Que lembrem e tenham a certeza de que tem muita coisa que vale a pena viver, tem muitas pessoas que valem a pena continuar vivendo, que os males que nos chegarem, eles vão ser curados, eles vão ser vencidos, e que a vida continua em todos os planos. Querido amigo Jesus, obrigado por tua presença, continua conosco, Senhor, e fortalece a nossa alma para que a gente possa continuar contigo, firme e forte, nos desafios da vida. Não permite que o desespero, a desesperança e o pessimismo tomem conta de nossa alma, Senhor. Mantém em nós viva
a chama da esperança e do amor, apesar de o mundo parecer o contrário. Mantenha a nossa alma firme e forte, Senhor, na construção do bem e da nossa felicidade. Que assim seja. Márcio sempre conta um segredinho, né? E aí, Fernandinho, já disse isso, vou dizer de novo aqui, vou ser repetitivo. Márcio conta um segredinho, eu vou contar um segredinho porque dentro do que foi pensado e dentro do que foi construído aqui, vale contar um segredinho. Eu já vou pedir desculpa aí, porque meu segredinho não vai ser nem perto do que é o segredinho de Márcio, mas vamos lá ao segredinho. Não é nenhum conto, não é nenhum caso, mas é algo que ao longo do trabalho e ao longo da vida e ao longo dos estudos e assim eu tenho aprendido com Jesus e assim eu tenho aprendido com a doutrina espírita. Eis o segredinho. Não existe, gente, e nunca vai existir um momento perfeito para corrigir tudo. Não existe e nunca vai existir um momento perfeito para corrigir tudo. Vando, o que é que tu está querendo dizer, Vando? Não vamos esperar a Mega Sena para achar que a vida da gente vai mudar. Não vamos esperar uma estrela cadente aparecer para achar que a vida da gente vai mudar. Não vamos esperar o amor da vida da gente chegar para a vida da gente mudar. Não existe um momento perfeito para isso. O momento perfeito é iniciar esse processo. Ah, Wando, já fiz um monte de besteira na minha vida. Deixa isso para trás e reconstrói. Constrói o capítulo 2 da tua vida. Ah, mas eu já errei muito. Constrói o capítulo 3 da tua vida. Mas eu já errei demais. Constrói o capítulo 4 da tua vida. Jesus, e aí para terminar a nossa fala na noite de hoje, Jesus, quando já estava desfalecendo naquele crime cruel do homem com Jesus, isso quem conta é Humberto de Campos. Jesus, quando estava já desfalecendo, aparece o anjo da caridade, isso é verídico. Quando ele já estava perdendo as forças na cruz, o anjo da caridade vem até ele, porque Jesus assim o chama. E aí Jesus diz para ele: vai socorrer Judas, que acaba de se suicidar. Eu espero que ninguém aqui passe pela experiência do suicídio, nem tenha ninguém que passe pela experiência do suicídio. Vai valer só como metáfora. Se Jesus mandou que o anjo da caridade fosse socorrer Judas pelo suicídio, imagina o quanto de espíritos, o quanto de anjos de guarda não vem em nosso socorro. Nós não estamos só. Desespero, não. O amor de Deus e a vida em primeiro lugar. Repito, o abraço e o carinho do nosso amigo Márcio em todo mundo. Se Deus quiser e Ele quer, Márcio vai estar aqui na quarta-feira com a sua alegria, com os seus montes de segredo, mandando os seus montes de beijo, com suas lágrimas sempre tão sinceras, e vai estar aqui com a gente na quarta-feira. Eu, de minha parte, espero que todo mundo fique bem, que todo mundo esteja bem, que a gente encontre forças, que a gente encontre tranquilidade para seguir na nossa existência. Apesar de toda dificuldade, vamos em frente, gente. A vida vale a pena. A gente nasceu para ser feliz, a gente está no mundo para ser feliz. Vamos encontrar alegria nas nossas crianças, nos nossos irmãos, nos nossos pais, nos nossos prazeres, lendo, na praia, no sol. Vamos encontrar alegria. A gente está no mundo para ser alegre. Esse momento ruim vai passar. Esse Covid vai passar, o Corona vai passar, tudo vai passar e a gente vai poder ainda ter mais paz e com muito ensinamento. Um abraço carinhoso, que Jesus nos abençoe a todos, muita alegria e felicidade para todo mundo. Que assim seja.